Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, mais uma vez aos irmãos. Sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor e pela graça e pela misericórdia, amém? Fala comigo assim, graça e misericórdia. Aleluias. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 35, lá no segundo livro da sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 35. Perdão, capítulo 33, ok? Eu quero compartilhar uma palavra, essa mensagem eu já liberei ali na igreja de Farroupilha, e eu creio que Deus vai falar contigo, amém? O Senhor falou fortemente comigo através dessa palavra, e eu creio que se você estiver com o seu coração aberto, disposto a ouvir a voz do Senhor, você vai sair daqui diferente, amém? Feche os seus olhos rapidamente, eu quero orar com você. Apresenta a tua vida diante do Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o teu povo, a tua igreja, Deus. Cada vida, Senhor, que se encontra aqui neste lugar, aqueles que estão, Senhor, na sua casa. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que os teus anjos ministradores entrem em ação, Pai, em nosso favor. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de dispersão, meu Deus, meu Pai, seja agora repreendido, ó Deus, em nome de Jesus. Desce neste lugar, Senhor, com espada de fogo nesta noite, Pai. Quebrando cadeias, correntes, grilhões, Deus. Que prende, Senhor, e toma e controla uma mente, Senhor, do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 33. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 12. Que diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, mas não me destes a saber os que há de enviar comigo. E dissestes também que me conhece pelo meu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu então achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu o conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera esta nação o teu povo. Amém? Olhe para cá. Em algumas versões deve estar escrito na sua Bíblia assim: mostra-me a tua glória. Eu quero abrir um parênteses para você entender o contexto do que estava no coração, o desejo que estava no coração de Moisés. Lá no capítulo 19, a Bíblia diz que o povo desejou no seu coração ter comunhão, ter relacionamento com Deus, assim como Moisés tinha. E se você pegar o contexto, quando Moisés subia ao monte para orar e para falar com Deus, a Bíblia diz que ele voltava transfigurado. A glória do Senhor era refletida sobre o rosto de Moisés. E o desejo do povo foi atendido, porque o povo chegou para Moisés: Moisés, pede para Deus, que nós queremos conhecê-lo também assim como tu conheces. E Deus achou isso bom, deu uma ordem para Moisés dizendo: olha aqui, então durante 3 dias jejue o homem, a mulher, a criança e os animais, porque ao amanhecer do 3º dia eu descerei com a minha glória sobre o monte, e todos me verão como você me vê. E diz lá no capítulo 19 que quando Deus desceu sobre o monte, o povo teve medo. Fala comigo, medo. Eu quero falar um pouquinho dessa questão medo aqui dentro dessa mensagem, porque muitas vezes nós viemos a Deus com medo. Você aprendeu desde pequeno que se você não obedece, Deus castiga.
Quem aprendeu assim, levanta a mão. Parece que é algo cultural. Mas na verdade ele tem vários fundamentos. Talvez para o judeu, ou talvez para o cristão, o cristianismo, quando olha para o Antigo Testamento, vê sempre uma imagem de um Deus irado, de um Deus brabo, sim ou não? Então tem pessoas que não pecam por medo de Deus. Eu fui assim. E quando eu pecava, eu orava e falava: Deus, não me deixa morrer, porque se eu morrer agora eu sei que eu vou para o inferno. Então eu tinha medo de ir para o inferno, tinha medo que Deus me castigasse. E Moisés era um homem totalmente diferente da nossa geração. Ele, aqui agora no capítulo 33, depois de ter terminado com o bezerro de ouro que a nação ali agora estava adorando, ele fala assim: Deus, agora esse aqui é o teu povo. Ele não está falando daqueles que apostataram da fé, aqueles que abandonaram a fé, porque na verdade eles não tinham fé, não conheciam Deus. Porque quando Moisés desce do monte, no capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés chama o povo que não se dobrou e não se prostrou àquele bezerro de ouro e diz: ó, quem é por Deus, vem para cá. Mas quem não é por Deus, fica para lá. E ali se iniciou um ministério levítico e uma família inteira morreu. Muitas pessoas morreram naquele dia, no capítulo 32 do livro de Êxodo. E agora Moisés, ele tem o trabalho de aconselhar a Deus e diz assim: quando Deus desejou no seu coração, falou para Moisés assim: Moisés, eu vou matar esse povo tudinho, vou acabar tudo que eu pensei, tudo que eu falei que ia fazer, vou parar com isso. Esse teu povo, ele fala assim para Moisés: esse teu povo pecou loucamente. E aí Moisés dá um conselho para Deus. Qual foi o conselho? Ele diz: Senhor, o que diriam as nações, onde está o Deus deste povo, que tirou eles do Egito, fez atravessar o mar, e que livrou das mãos de Faraó, para entrar numa terra que manava leite e mel, e agora não vai poder fazer entrá-los na terra? E aí Moisés faz um único pedido: mostra-me a tua glória. Mas Moisés já estava acostumado com a glória de Deus. Desde antes de iniciar essa caminhada pelo deserto, ele já estava acostumado com a glória. Mas o entendimento que a nação precisava ter sobre o que Deus queria de fato sobre a vida deles era misericórdia e graça. Fala para o teu irmão: misericórdia e graça. Em uma conversa com um pastor esse final de semana passado, que eu estive em Brasília, estávamos conversando sobre este assunto, sobre o que faz uma pessoa ir até Deus, ou o que faz uma pessoa abandonar a Deus, permanecer numa igreja ou não ir mais para uma igreja. E nós chegamos a um assunto central chamado medo. E a pergunta que nós fizemos um para o outro é que onde está o temor, que é diferente do medo? O Novo Testamento, a igreja primitiva ali, a igreja dos apóstolos, ela começa com temor. Não é medo, mas é o receio de pecar contra Deus, de entristecer o coração de Deus. Ou seja, eu vou viver uma vida em santidade. Mas o medo nos nossos dias tomou conta, e não só nos nossos dias, há muito tempo o medo tem provocado a busca a Deus ou o afastamento de Deus. E a pergunta que eu fiz para ele foi: a graça, ela só existiu no início do Novo Testamento, ou ela sempre existiu? O que você acha? A graça sempre existiu ou não? Nós estamos vivendo no tempo da graça. Amém? Mas a graça, ela sempre existiu? Sim ou não? Como? A graça sempre existiu, queridos. O que acontecia no Antigo Testamento
Deus escolhia pessoas para ter misericórdia. Porque a graça é a misericórdia de Deus. Ou seja, quando Deus Ele manifesta a graça sobre a nossa vida, é a misericórdia. Ou seja, eu não merecia, mas Ele escolheu. E de graça nós recebemos. Não conseguimos definir numa totalidade o que é a graça de Deus no Novo Testamento. Nós não podemos explicar por completo o que é a graça de Deus, mas podemos senti-la no nosso coração. Principalmente quando você ora e pede para Deus perdão, ou quando você participa da ceia, ou quando você faz a obra do Senhor e você sente algo dentro de você. Isso é a graça de Deus. Isso é o poder de Deus manifestado na sua vida. É a glória de Deus manifestando na sua vida através da graça. Mas para você entender a graça, você precisa entender a misericórdia. Porque a misericórdia, diz a palavra de Deus, que são as causas de nós não termos sido ainda consumidos. E no Antigo Testamento a Bíblia fala assim: a alma que pecar esta, morrerá. Você observa que uma família inteira, a família de Coré, eles e os filhos quiseram levar ao tabernáculo fogo estranho. Eles queriam fazer aquilo que eles não foram chamados para fazer. E aí a Bíblia diz que Deus se irou e a terra se abriu e aquela família inteira foi engolida, morreu. Porque ofereceram a Deus fogo estranho. A gente pergunta, né, nos casos desse: onde está a graça? Aonde está a misericórdia? Alguns dias atrás, uma irmã me perguntou lá de Brasília: pastor, como que pode as pessoas subirem ao púlpito e falarem um monte de abobrinha, falar daquilo que não conhece, inventar história que não está na Bíblia, e falar de coisas que não vivem? Por que Deus não faz como fazia no Antigo Testamento, que as pessoas morriam? Eu falei: minha irmã, eu quero só consertar um pouquinho. Deus continua assim, matando pessoas. Eu falei bem assim para ela: como? Isso só acontecia no Antigo Testamento? Eu falei: não. A Bíblia fala no Novo Testamento que Ananias e Safira mentiram no culto para Pedro. Só que Pedro chega e diz assim: olha, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz por que é que aconteceu aquilo? Por dois motivos: a mentira contra o Espírito Santo, e segundo, o texto diz assim, ó: e havia grande temor na igreja. Jovens que carregavam os corpos ali dentro do culto tinham grande temor de Deus. E eu falo para ela, eu fui responder para aquela irmã assim: minha irmã, Deus continua matando. O problema é que o nível de temor muitas vezes está raso, está muito baixo. Porque onde Deus pode manifestar a glória dele, há grande temor. Amém? No culto de quarta-feira, foi um culto cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. E nós estávamos ali, o pastor orando e ministrando louvor, e de repente a irmã, no meio da oração lá, o irmão que estava quase dormindo deu um pulo, quase caiu da cadeira. E a outra do outro lado ali já começou a falar em línguas, aleluia. Era um monte de velhinhos, sabe? Eles são mais avivados do que os irmãos que vêm à noite. Porque eles conseguem dar glória a Deus, eles conseguem orar, eles estão livres, eles encontraram um lugar em Deus onde que eles alcançaram a glória do Senhor. Mas a glória de Deus, ela é manifestada por meio da misericórdia. Eu falei aqui algumas vezes que pessoas buscaram a glória de Deus e existia um caminho a ser percorrido. O caminho é arrependimento. E Deus começa a manifestar misericórdia. Aí a pessoa sacrifica. E aí vem o fogo, consome o sacrifício. E depois Deus manifesta a glória. Há um caminho a ser percorrido. Quando Jesus morreu, ele diz assim, ó, que ele faria um novo e vivo caminho. Fala comigo: novo e vivo caminho. Mas a maneira continua sendo a mesma. O caminho é novo, mas a maneira é a mesma. É arrependimento.
é misericórdia de Deus, é sacrifício dos nossos lábios, sacrifício vivo. É o fogo de Deus que vem e consome e purifica tudo que não provém de Deus, para Deus poder manifestar e derramar a sua glória sobre as nossas vidas. Moisés conhecia isso muito bem. E se você entende que você precisa da glória, uma vez me perguntar, pastor, por que nós precisamos da glória de Deus? Faça essa pergunta, por que você precisa da glória de Deus? Por que você precisa da glória de Deus? Porque sem ela você não vai ser transformado. Você não vai ser transformado. De glória em glória somos transformados. Se precisa haver mudança na sua vida, você precisa buscar a glória de Deus. Moisés era um homem que precisou ser transformado pela glória de Deus. Ele saiu do Egito, assassino, fugitivo. E quando ele chega lá no deserto, ele começa a pastorear, vivendo uma vida clandestina, escondida. E enquanto que ele pastoreava as ovelhas no deserto, ele estava acostumado, como lá em Brasília acontece durante a seca, a autocombustão, as coisas pegam fogo sozinho por causa da seca. E de repente ele vê um arbusto queimando e se consome e acabou. Tudo normal. Daqui a pouco outro arbusto começa a queimar e se consome. Tudo normal. E de repente a Bíblia diz que uma sarça começou a se queimar diante dele e ela não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E quando ele chega diante daquela sarça, fala para o seu irmão, a glória de Deus, ela atrai. Quando você vê alguém recebendo a manifestação da glória de Deus, você no mínimo dentro começa a dizer assim, eu quero, eu também quero, eu também quero. Moisés começou a olhar aquela sarça queimando, mas não se consumia. Se fosse lá em Brasília, os goianos falariam assim, oxe, que trem doido é esse? É o goiano com o mineiro e o gaúcho, viu? Que trem doido é esse? A Bíblia diz que quando ele se aproximou da sarça, uma voz, como voz de muitas águas, disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Imagine, ele deu uma olhada 360, nós estamos no deserto, não tem nada de bom aqui. Mas a voz manifestou e disse assim, eu sou o grande eu sou. A glória de Deus começou a atrair a Moisés para um relacionamento totalmente diferenciado. Mas quem era Moisés? Fala comigo, assassino. E a glória de Deus atraiu Moisés, e Moisés era assassino. O fato de cada um de nós um dia ter chegado à casa do Senhor, nós chegamos com os nossos vários títulos lá no inferno, vários pecados, vários problemas a serem resolvidos, e assim como, por exemplo, Saulo, quando se encontrou com a glória de Deus, ele viu uma voz no meio daquele clarão que disse, Saulo, por que me persegues? Você entende? Quando você encontra-se com a glória de Deus, você nunca mais é o mesmo. Era um ex-assassino. Saulo, ex-matador de crente, perseguidor da igreja, cruel. Presta bem atenção. Saulo ficou cego 3 dias, e ele estava orando e falando com aquela voz que falou com ele, e ele sabia quem era. Ele perguntou, quem está falando? Eu sou Jesus, a quem você persegue, Saulo. E ele ficou orando e falando com aquela voz 3 dias. Porque a glória atraiu para um relacionamento agora. É por isso que muitas pessoas não têm relacionamento com Deus. Porque nunca encontraram a glória de Deus. E ela está onde, pastor? Bate assim. Aqui dentro. O Salmo diz que toda a terra está cheia da sua glória. E por que é que não encontramos? Porque começamos a olhar para o eu.
Começamos a olhar para as nossas deformidades, sim, mas precisamos entregar e colocar aos pés da cruz para sermos transformados por esta glória, deixarmos de ser o velho homem, a velha criatura deformada por causa do pecado e ser transformado no novo homem, numa nova mulher. E o problema é que nós não fizemos isso normalmente, porque a gente aprendeu a ir a Deus por aquilo que Ele pode dar. Nós não vamos ao Senhor por aquilo que nós somos. Porque quando você olha para você mesmo e descobre quem você é, você jamais teria coragem de chegar diante de Deus. Isaías capítulo 6, Isaías já era um profeta, conhecedor da palavra, conhecedor de Deus. E a Bíblia diz que quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus e ele gritou: ai de mim, que eu vou morrer agora, porque os meus olhos viram a glória de Deus, a glória do Rei. A glória de Deus, ela confronta, ela faz com que eu saia de um estado de inércia, ou seja, da minha paralisação espiritual, e agora eu começo a ter vida espiritual ativa, porque eu sou confrontado. A glória de Deus nada mais, nada menos é do que a bondade de Deus. Muita gente confunde com o poder. O poder de Deus é o Espírito Santo atuando e agindo na terra, através da minha vida e da sua vida. A glória de Deus é a bondade. A glória de Deus é a misericórdia. A glória de Deus é a graça. Quando Lázaro estava morto, Jesus diz para Maria bem assim: ele não está morto, mas essa doença não é para a morte, e sim para honra e glória do nosso Deus. O poder de Deus, ele é manifestado através da glória, por intermédio da graça, da bondade e da misericórdia. Por quê, pastor? Porque eu não mereço. Você merece tudo que você já recebeu de Deus, ou que vai receber ainda? Você merece, quando você coloca o seu egocentrismo acima de tudo, e você diz, como Jó talvez: eu não mereço, Senhor, passar por tudo isso, porque eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu trabalho, eu prego, eu canto, eu limpo a igreja, busco os irmãos, dou carona para os irmãos para casa, eu faço tudo na igreja. Só por causa disso você pensa que merece? A Bíblia diz assim, que não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais ou que nos ame menos. Não há nada de bom no homem. A nossa justiça, ela é comparada como trapo de imundícia. Jó tentou se justificar a si mesmo, e a Bíblia diz que ele se perdeu no muito falar, tentando se justificar. E quando Deus vem tratar com ele, diz assim: vem cá, Jó, por um acaso a tua justiça é maior ou melhor do que a minha? Você está entendendo como que é a condição do coração do homem? Não merecemos. Fala assim nessa noite, bate no seu peito e diz assim: Deus, eu não mereço, mas tem misericórdia. Eu não mereço. Se Deus fizer assim, sugar o ar que nós respiramos, Ele continua sendo Deus e digno de tudo. Se Deus fizer assim, vem, chegou a tua hora, quem é o homem para impedir? Quando Moisés, ele clama a Deus: Deus, esse é o teu povo, mas eu te peço uma coisa, mostra-me a tua glória. Versículo 14 diz assim: e respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça então subir deste lugar. Versículo 16: e como saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados,
eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a terra. E então disse o Senhor a Moisés: farei também isso o que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos. E eu conheço-te pelo teu nome. E então disse Moisés: rogo-te então que me mostre a tua glória. Versículo 19. E respondeu o Senhor: eu não farei passar toda a minha bondade diante de ti? E te proclamarei, anunciar-te-ei o meu nome, diz o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Presta bem atenção o que Deus está falando. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu pergunto, a misericórdia é para todos? Não. A misericórdia é para quem Deus escolhe ter misericórdia, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus teve misericórdia de ti, pelo simples fato de você estar aqui hoje. A graça é para todos. Fala para o teu irmão: a graça é para todos, mas é para quem busca. Você está entendendo a diferença aqui? A graça é para todos, mas a graça é para quem quer. Misericórdia é para quem Deus escolhe ter misericórdia. Não é para qualquer um. A Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E o fato de nós estarmos aqui, eu agradeço a Deus. Eu não tenho palavras para dizer para o Senhor, porque Ele é infinito, Ele é glorioso. Eu não tenho como dizer em palavras tudo que Ele é. Mas o meu coração é grato, porque Ele teve misericórdia de mim um dia. Ele olhou para mim lá, jogado num charco de lama e de lodo do pecado, e disse: eu tenho misericórdia dele, eu vou resgatá-lo. Você está entendendo agora Efésios capítulo 1? Que Ele nos gerou nele desde antes da fundação do mundo. Ele te escolheu para ter misericórdia de ti. Misericórdia significa a miséria do meu coração. Significa que eu não mereço. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Você vai entender aqui agora. Porque eu e você somos dotados de carnalidade. Carnalidade tem uma tendência muito grande de voltar-se para o pecado. Você peca talvez todos os dias, mas essa misericórdia é a causa de você não ter sido consumido. Sabe que eu vou ilustrar para você o que Deus está falando aqui para Moisés. Versículo 19. Eu respondeu o Senhor: eu farei passar a minha bondade diante de ti, e anunciar-te o meu nome, diz o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum viu a minha face e ficou vivo. E disse mais o Senhor: eis que um lugar junto de mim. Fala para ti, para Deus assim, fecha teus olhos, fala assim: Deus, me leva para este lugar, na fenda da rocha, me leva para um lugar em ti, onde eu sou guardado pela tua misericórdia. Versículo 20, acrescentou então dizendo: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e ficar vivo. E disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui, fala comigo assim, o centro da vontade de Deus. Há um lugar junto a mim, aqui, sobre a fenda da rocha te porei. E quando a minha glória passar, porei, olha só, quando a minha glória passar, te porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Quando a minha glória passar por você, eu vou botar a mão e vou virar as costas, porque você não é digno, senão você vai morrer. Sabe quando você peca, Deus faz assim: não quero nem ver, não quero nem olhar, eu vou te esconder, porque se eu ver, você vai ser consumido, você vai morrer. Moisés era um grande homem de Deus, mas ele tinha defeitos. Eu acredito que ele pecou muito menos do que nós. E aqui começa o medo.
Muitas vezes eu tive medo de profetas. Você sabia? Provavelmente você tenha e não saiba. Você chega diante de um homem de Deus, um profeta, só falta ele te dizer o teu CPF. E na hora você pensa, nossa, ele vai dizer agora meus pecados também. Ele vai dizer aquele problemão que eu não consigo resolver, aquele que eu escondo há tantos anos. Você está entendendo? Você tem medo ou não tem de profeta? Hã? Ou é só eu que tenho? Você imagina, eu estou aqui hoje ministrando a palavra de Deus porque eu tenho consciência que é pela misericórdia e pela graça do Senhor. Porque eu sou dotado de falhas, eu tenho os meus erros. Eu sei que a mão do Senhor está me cobrindo, me guardando para que eu não seja consumido. Como diz a palavra do Senhor. As misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Pessoas no Antigo Testamento morriam facilmente, porque Deus escolhia de quem Ele queria ter misericórdia. Mas agora vem a graça. Graça é a misericórdia de Deus, mas é para quem quer. Você está entendendo a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? A graça é para todos. As pessoas no Antigo Testamento chegavam diante de Deus e pediam misericórdia. Quando Jesus passava pela multidão, havia um cego, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus parou para ele. Porque foi Jesus que foi ao encontro dele? Não. Foi aquela pessoa que clamou. Romanos capítulo 10 diz: a alma que clamar, esta será salva. Tem pessoas que não estão aqui dentro. Tem pessoas que não ouviram nem falar do nome de Jesus, mas a alma dela está clamando por salvação, está clamando por redenção. E Deus escolheu através da graça e da misericórdia. Um dia aquela pessoa vai ser desperta, vai ser despertada para se achegar ao caminho do Senhor. Fala para o teu irmão: bondade é a glória de Deus. É um Deus tão bom que quando Ele resolve mostrar a bondade, Ele ainda cobre Moisés, dizendo: Moisés, tu vê minha glória, Moisés, você vai morrer, eu vou te mostrar somente a minha bondade. Paulo, quando ele estava cheio de problemas, um espinho da carne, ele clamou a Deus, pedindo: Deus, me livra disso. E Deus falou para ele assim: a minha graça te basta, ou seja, a minha bondade te basta. Se Deus ele é bom, como está escrito, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Você pega o contexto, a Bíblia diz: se Deus é bom com os animais, com as plantas, que nasce hoje e amanhã morre, os pássaros ele alimenta, ele fala ali dos lírios dos vales, como que ele não vai ser bom e não vai se compadecer de mim e de você? Fala comigo: Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Aleluias. Versículo 22: e quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois que eu tirar a mão, me verás pelas costas, e a minha face você não verá. Um dia, todos nós, creio eu, nós vamos estar diante do trono de Deus. Apocalipse 20 diz: todo olho verá, todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus. Mas o que eu quero te ensinar aqui nesta noite, você não precisa ter medo. Mesmo que tenha áreas na sua vida que você não consegue resolver, porque se você entender que é o Espírito Santo, até para isso, até para você parar de pecar, você precisa dele. Para você crer, você precisa dele. Para você ter fé, você precisa dele. Para você alimentar o teu espírito, a alma, tu precisa dele. Tu precisa dele para tudo, para ser curado, para ser salvo, você precisa dele para tudo. Então, meu irmão, simplesmente receba. Fala para o teu irmão: receba. Aleluias. Antes de eu escolhê-lo, a Bíblia diz que ele já me escolheu, então eu recebo.
Eu recebo Deus, aleluias. Eu recebo da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, aleluias. Sim, eu tenho que procurar caminhar uma caminhada de santidade, uma caminhada de arrependimentos, buscar essa transformação todos os dias. Mas tem dia que você não vai conseguir vencer, tem dia que a carne vai vencer, sim ou não? Tem dia que você perde para a carne, mas é melhor perder para Deus e dizer: Deus, eu me rendo, eu não tenho nada de bom, nada de bonito, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem misericórdia de mim, eu sei que o Senhor quer me perdoar, eu sei que o Senhor quer transformar a minha vida, então Senhor, eu me entrego logo. Está cansado? Se entrega. Se entrega. Vamos colocar de pé. Se você está enfermo, se entrega. Recebe a cura, porque Ele já te deu. Por bondade, por graça, por misericórdia. Se você está cansado, receba de Deus graça. Se você está faminto, receba de Deus a graça, a misericórdia dEle. Se você tem fome e sede do Senhor, recebe desta palavra nesta noite. Alimenta teu espírito e para de ter medo, porque quem é o acusador não é o Senhor. Quando você recebe aquela informação dizendo assim, tu pecou, tu está todo errado, você não tinha que estar cantando, você não tinha que estar pregando, você não tinha que estar fazendo isso, um monte de coisa. Quando vem assim, é o acusador. E Deus, quando Ele vem até mim, até você, através do Espírito Santo, para me convencer, Ele não vai te expor, Ele não vai te obrigar a nada. Eu acho muito lindo quando Jesus é chamado pelos fariseus para condenar uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E a Bíblia diz que se Jesus ali não tivesse confrontado aqueles homens nos seus próprios pecados, não se cumpriria uma profecia e aquela mulher não teria sido salva. Ou talvez ele iria contra a própria palavra. Jesus se abaixa, escreve no chão: hipocrisia ou hipócritas, e se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós pecamos, fomos destituídos da glória, mas pela graça e a misericórdia de Deus estamos aqui, recebendo perdão, recebendo a bondade de Deus. E ainda assim é um Deus que ainda trabalha, é um Deus que faz e transforma, e quer nos abençoar, e quer nos curar, e quer nos dar coisas e coisas. Ele não pede nada em troca, Ele apenas espera que voluntariamente eu e você entreguemos o nosso coração para Ele. Jesus olha para aquela mulher, depois das pessoas largarem as pedras, e olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Quem é que acusa o homem, senão o próprio homem, ou senão o diabo? Teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido vão apontar o dedo para você, porque te conhece. Sabe que você não é boa coisa, mas Deus jamais vai fazer isso. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: se eles não te acusam, eu também não. Vai e não peques mais. Jesus não castiga, Jesus corrigiu o caminho daquela mulher. Vai e não peques mais. Você precisa entender pelo menos um pouco desta misericórdia nessa noite. Se você entender e começar a viver isso, mudar e transformar a tua mente, você pode ter certeza, muita coisa vai mudar na tua vida. Muita coisa vai mudar na tua vida. A tua postura, a realidade que está ao seu derredor. O Satanás vai vir e vai dizer: você é isso, você é aquilo. E você vai dizer: Satanás, você fugiu do lugar onde você deveria estar. Volta para debaixo dos meus pés. Você vai entender que mesmo não merecendo, Deus te deu autoridade. Deus te deu poder para expulsar demônios, curar enfermos, ministrar a palavra do Senhor. Isso é graça. Podemos não entender tudo, mas podemos sentir na nossa vida. Amém. Feche os seus olhos. Quero chamar aqui à frente pastor Rubiratã, que vai estar fazendo conosco esta oração. Mas coloca a tua vida diante do Senhor. Fala para Ele: Deus, eu preciso
receber, e eu quero receber. Glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Honra e glória sejam dadas ao teu nome. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, meu Deus, e age nesta noite em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos pela providência divina. Envia a tua unção, o teu fogo e o teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, consome todo o mal e dá graça e vitória ao teu povo. Pelo sangue de Jesus estamos ordenando a vitória. Amarramos, ó Deus, o valente e lançamos no abismo nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar, meus amados. Diz André. Amém. Você que tem a sua oferta, pegue na sua mão neste momento, vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos clamar neste momento pela vida financeira dos teus filhos. Pai, derrama sobre cada um, Pai, uma bênção sem medidas, Deus. Repreende, Senhor, todo levante do inimigo na vida financeira da tua igreja, Pai. Supre, Senhor, todas as necessidades, Senhor, conforme a tua palavra nos fala, Deus, que o Senhor supriria as nossas necessidades conforme as tuas riquezas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, supre as necessidades da tua igreja, para que ela continue com as portas abertas, Senhor, para que os teus filhos continuem buscando e salvando mais e mais almas, Pai. Eu te peço, Deus, e te agradeço em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Você que tem, pode trazer aqui na frente. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. E quando a música escurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la. Jesus, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Diga mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei,
os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Diga assim comigo: mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pastor Bira, se coloque em pé.